Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui para vocês como eu montei esse laboratório. Muita gente me pede para mostrar um passo a passo aqui. Eu demorei para mostrar, galera, porque faz muito tempo que eu não mexo com esse lab. E também essa parte de MPLS aqui requer um pouco de conhecimento de MPLS, BGP, de VRF, diferença entre IGP e EGP. Tem algumas coisas que você precisa saber primeiro antes de montar esse laboratório, tá? Obviamente, se você seguir o passo a passo que eu vou criar aqui, você consegue montar também. Então, vamos começar aí, tá, pessoal? Primeiro, você precisa entender como é que funciona uma rede MPLS. O que eu fiz? O roteador R10, R15, R16 e R17 eles estão dentro da minha malha MPLS aqui nesse lab. Então o que eles vão precisar ter? Eles vão precisar ter uma comunicação IGP. O que é o IGP? Internal Gateway Protocol. Ele precisa ter um roteamento interno em que todos eles tenham comunicação com o outro, tá? Nesse caso aqui eu escolhi configurar eles com um IGP de um SPF para poder propagar as loopbacks entre eles e um IBGP para poder fazer a comunicação entre todos, tá? Eu sei que não é o melhor design aí, mas para um laboratório simples aí vai funcionar bem, tá? Segunda parte aqui, galera, dentro dessa minha malha MPLS você precisa ter todo mundo falando MPLS entre eles, trocando label entre eles. Então aí você tem algumas formas de criar essa comunicação de label. A primeira você pode colocar direto na interface, por exemplo, a internet 0/0 ela vai estar falando MPLS, tem um comandinho específico lá que você coloca MPLS IP, ele troca as labels, ou você pode colocar direto dentro do seu IGP, que foi o que eu escolhi fazer. Então assim, tem um comando simples dentro do SPF lá que você consegue colocar para todo mundo falar dentro do IGP LDP, tá? Trocar LDP. A terceira parte aqui, você vai precisar criar uma configuração de BGP de VPN V4 entre os PS. O que são os PS? São os Provider Edges. São esses caras das bordas da minha malha MPLS, tá? Eles que vão retirar e colocar label nos pacotes IPs. Além disso, pessoal, você vai precisar ter uma VRF para cada cliente específico. Por exemplo, se você tiver o escritório da XPTO aqui, ele vai chegar dentro de uma VRF para mim. E se eu tiver da YKZ aqui, ele tem que chegar numa outra VRF para que não tenha problema de roteamento. Imagina assim, eu tenho um escritório com uma rede 10.10.10 aqui e num outro cliente eu tenho essa mesma rede sendo utilizada. Então essa comunicação não vai funcionar direito se eles tiverem overlap de rota, se você não estiver separando eles por VRF, tá? VRF é uma tabela de roteamento virtual que os roteadores podem utilizar para separar as redes, para separar os clientes de uma localidade, ou se você tem overlapping de subnet, você pode usar, tá? Outra coisa interessante aqui que você vai precisar fazer, você vai ter que fazer a comunicação entre o PE, o nosso PE que é o R10 e o R17, com os CS. Os CS são os Customer Edges. Nesse caso aqui vai estar representado pelo R4 e pelo R8. Aqui você pode fazer, por exemplo, você pode colocar qualquer tipo de protocolo de roteamento para esse cara, esse R4, redistribuir as rotas dele dentro da malha MPLS. Esse cara vai criar o BGP VPN V4 e vai mandar direto para esse cara aqui, que é o R17. No meio do caminho ele vai trocando labels, não importa a quantidade de paths aí, de hoops que ele tem aqui no meio, ele vai trocando os labels. E ele vai entregar nesse lado aqui via VRF Export e Import, tá, pessoal? Nesse caso do nosso lab, eu vou usar o BGP mesmo para poder fazer essa comunicação, que é o mais comum. Mas você precisa fazer
essa comunicação entre esses dois caras, porque o último passo é fazer a redistribuição das redes que você quer para dentro da sua malha MPLS no Customer Edge. Então assim, eu posso explicar, eu posso colocar aqui que a rede 10, 10, 10, 10 vai ser exportada para dentro da minha rede MPLS para ele chegar na outra ponta e ter rota válida para chegar nessa rede 1010 via MPLS, tá pessoal? Não sei se foi muito claro, mas conforme eu for fazendo as configurações, vai ficar um pouquinho mais simples de entender, beleza? Então, primeira situação aqui, eu dei o IP em todos aqui, eu apaguei a configuração de todos os equipamentos que eu tinha aqui. Então eu vou começar a configurar equipamento por equipamento, tá? Vou começar aqui com R10, que é o nosso PE. Acho que eu fiz cagada aqui, peraí. Escrevi no aqui, calma aí. Já comecei bem, vamos lá. Beleza, vou colocar aqui um hostname dele de R10. Vamos começar fazendo a configuração das interfaces, tá? Primeira situação aqui que a gente vai pegar. A gente precisa criar primeiro a VRF que vai se comunicar com o cliente, que é o R4. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, IP VRF, o nome da VRF. Vou colocar aqui VRF cliente. Vou criar um router distinguish que vai ser o 65100. Beleza. E vou falar que esse cara aqui, ele pode tanto ser exportado quanto importado dentro da VRF. E também eu vou fazer o que? Eu vou precisar criar do outro lado aqui. Eu vou fazer a mesma situação aqui, só que com o final 8. Então o que eu vou fazer aqui? Ele vai poder importar também o que tiver dentro desse route distinguisher aqui, que eu vou criar no R8. Ele vai poder importar essa configuração também, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui dentro da interface 0/1, que é a comunicação entre o meu PE e meu CP e o meu CE. Eu vou colocar aqui esse cara, ele vai se comunicar dentro dessa VRF específica. É interessante, tá pessoal? Você precisa colocar o IPVRF forwarding primeiro, porque se você colocar depois que você tiver o IP configurado, ele vai perder a configuração do IP, tá? Na porta. Então coloca primeiro o IP aqui, e aqui você pode colocar um endereço 1/30 aí que você quiser, que é só para você fazer uma comunicação entre o CE e o PE. Nesse caso aqui eu vou colocar o /30 da rede 200, vou dar um no shut, beleza. Primeira parte feita. Agora eu vou colocar aqui a interface Ethernet 0/0 com o R15. Eu vou configurar ela também. Antes disso eu vou fazer a configuração de MPLS, tá pessoal? Tem algumas configurações básicas aqui. Eu vou falar para ele que o MPLS ele vai ter um LDP de alto... Opa, desculpa. Desculpa. Primeiro eu vou criar a minha interface loopback 0 nesse cara aqui. Vai ser importante para fazer a comunicação do BGP. Vou colocar um IP nele, vou colocar 10.10.10.10/32. Beleza. Agora eu vou falar aqui o meu MPLS. O LDP Router ID vai ser o loopback 0. Vou habilitar o MPLS nesse router. O que mais? Agora eu vou configurar a interface 0/0. Nesse caso aqui vai estar
Essa rede interna aqui também não faz muita diferença para a gente, tá? Precisa ter só para poder fechar a comunicação do IGP. Então vou colocar aqui a rede 192.168.201, vai ser um /32 também, /30 quer dizer. Vou dar um no shut. Legal. Agora eu vou fazer a comunicação do OSPF, tá, pessoal? Uma coisa interessante aqui, aquilo que eu falei. Eu preciso habilitar também na interface aqui para ele falar MPLS, tá, pessoal? Você precisa habilitar ela aqui. Você coloca esse comandinho aqui, MPLS-IP, e a interface vai propagar os LDPs dentro dessa interface, vai trocar LDP, tá? Vou configurar aqui agora o SPF, tá, pessoal? Que é nosso IGP aqui para poder essa rede se comunicar internamente. Vamos lá, router OSPF, vou colocar como 200. Esse número aí eu escolhi sem problema. E eu vou colocar aqui que é um comandinho específico MPLS LDP autoconfig. Então todas as interfaces que estiverem falando OSPF vão falar LDP também, beleza? Vou colocar meu router ID aqui e propagar essas redes aqui, ó. Vou colocar a rede 10.10.10.10, essa interface falando na área 0. E a mesma coisa a outra rede, que é 192.168.200.0. Só que aí eu vou colocar um /24 aqui. Beleza. Legal, certinho. Vamos começar. Fizemos a primeira parte aqui. Agora vamos fazer no R15 também, essa primeira parte. Você pode criar script, tá, pessoal, para poder fazer toda essa parte aí, que não tem problema nenhum. É meio trabalhoso você criar configuração por configuração, mas você consegue fazer de outras formas também. Depois que você monta o scriptzinho fica mais fácil. Hostname R15. Criar a interface loopback já. Beleza. A galera tava com a gripe ferrada. Agora o que a gente vai fazer? Vamos habilitar essa comunicação entre o R15 e o R10. Então eu vou configurar essa interface Ethernet 0/0. Antes disso, vamos configurar a parte de MPLS, tá, pessoal? Mesma coisa que a gente fez no outro equipamento. MPLS IP, MPLS LDP Router ID Loopback 0. Agora dentro da interface 0/0 a gente coloca aquele IP do /30. 192.168.202. Opa. Falar que esse cara fala MPLS também. Dá um no shut. 192.168.201. Ver se ele já está se comunicando. Beleza. Tá, beleza. Vou configurar aqui o SPF. Também o SPF 200. Vou colocar meu router ID aqui, que é o 15.15.15 da loopback. Propagar essa loopback para dentro do SPF. E essa rede 192.168.200.0, que aí eu vou colocar o /24 também, porque eu vou ter outras interfaces falando nessa rede aí. Você pode ver aqui que o LDP já começou, tá? Já o primeiro, se você for ver aqui,
eu já tenho um neighbor de LDP com o R10. Então já sei que essas duas interfaces estão falando MPLS. Vou configurar aqui também já a interface 0/1, tá pessoal, que é com R16. Aqui a gente vai usar outro /30 para essa comunicação aqui. Só que também no mesmo range, para não precisar ficar refazendo a configuração do SPF. Opa, faltou um 5 aqui. Beleza. No shut, MPLS IP. Beleza. Deixa eu ir salvando, né, cara? Porque senão pode ser que a gente faça cagada aqui e depois tem que refazer a configuração. R16, mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou pular aqui essa parte do R16 porque é a mesma configuração praticamente. Então a gente só vai ficar perdendo tempo. Eu vou tentar dar um corte aqui para não ficar tão longo o vídeo. R16 aqui. Interface loopback 0. Eu vou fazer essa parte aqui e a parte do R17 aqui, aí depois eu volto com a parte do BGP, tá pessoal? Para não ficar tão longo aqui. Voltando aqui, galera, já configurei aqui o R16 e o R17. Agora tem um pulo do gato aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a parte da VRF. Desse lado aqui a gente vai ter a VRF DC, que vai ser a VRF Data Center, tá? Então eu vou criar aqui para vocês verem. IPVRF DC. O Router ID, o Router Distinguish que eu vou colocar aqui, é aquele outro que eu acabei importando no outro lado, tá? Então eu vou criar o mesmo cara aqui, que é o 65200, só que 2.8. E aqui eu vou falar a mesma coisa, vou falar aqui Route Target Export, esse cara aqui. Import esse cara aqui também. E vou fazer o import do cara do outro lado também, tá? Que é o 65104. Então essa parte de VRF praticamente é isso. Agora eu vou configurar a interface que vai se comunicar direto com o meu data center aqui, que é o R8. Peraí, só um minutinho que eu acabei errando aqui. Eu odeio quando isso acontece. A gente vai criar aqui um outro /30 para essa comunicação, só que eu vou fazer ao contrário só para vocês verem o que acontece quando você coloca o IP primeiro na interface do MPLS. Opa, quase errei de novo. Ethernet 0/1. Vou colocar o IP aqui primeiro, ó, 201.001 255.255.255.252, que é um /30. E agora eu vou colocar vou dar no shut primeiro, tá? E vou colocar aqui, ó, IP VRF forwarding DC. Olha o que acontece. Interface Ethernet 0/1 IPv4 disable e vai ser removido, tá? Então toda vez que você adiciona uma VRF numa interface, você perde o IP dentro dessa interface. Você precisa reconfigurar o IP. Tá bom, pessoal? Isso daí é bem importante para na hora de vocês estiverem fazendo o laboratório de MPLS de vocês. Beleza, fizemos a configuração desses caras. Deixa eu ver o que está faltando. Tá faltando. Deixa eu ver aqui. Show CDP. Faltou alguns no shuts aqui, eu acho. Principalmente no R16. Faltou mesmo. Vamos lá, qual a interface? Vai ser a 0/0 e a 0/1 nesse cara.
Beleza. Beleza, ó, LDP já se formou com R15. Legal. Acho que esse cara ainda não... Beleza, agora com 17 também já se formou o LDP. Já tenho dois neighbors LDP aqui, eu sei que está todo mundo falando MPLS dentro da minha malha MPLS aqui. Então beleza galera, agora a nossa próxima parte aqui vai ser, a gente já tem o IGP configurado dentro da nossa malha MPLS, a gente já tem o MPLS funcionando entre eles, agora a gente vai configurar o BGP para essa comunicação aqui, tá? Isso para funcionar o VPN V4, tá bom? Como que eu vou começar aqui essa configuração? Eu vou pegar aqui primeiro o R10 para fazer essa configuração. O que a gente vai fazer? Primeiro que assim, você vai precisar separar o que é o BGP interno do que é o BGP externo. Então o que vai ser o BGP externo? Eu vou usar aqui o router ID, aliás o router BGP 200 interno, e externo eu vou fazer essa comunicação aí com o router BGP aqui, o AS65100, que é o que eu vou configurar aqui no R4. Vamos fazendo aqui, ó. Vamos lá, router BGP 200, vou colocar aqui meu router ID, que vai ser 10, 10, 10, 10. Vou criar aqui um neighbor, um peer group, que vai ser IBGP peer group. Então todo mundo que for interno vai entrar dentro desse peer group aí. Vou colocar aqui o remote AS de 200. O update source vai ser a loopback LO0. Vou colocar aqui os neighbors dentro desse cara aí. Aqui esse vai ser o 15, 15, 15. Depois o 16, 16, 16. E por último 17, 17, 17. E também vou configurar o meu neighbor externo, que é esse cara aqui, ó, que vai ser o final 2, que é o IP desse barra 30 aqui entre o R10 e o R4, com o AS, desculpa, 65100. Beleza. Dentro do Address Family IPv4, vamos ativar os IBGPs, IBGP Next Hops. Vou colocar aqui para dentro desse... Opa, é verdade, eu preciso ativar primeiro antes de colocar esse cara como Next Hope. Vamos lá, neighbor 15.15.15.15 activate 16, 16, 16. Tudo isso daí dá para fazer via script, tá pessoal? Você pode criar um scriptzinho bem simples para não ficar perdendo tanto tempo quanto eu aqui para IBGP Next Hope Self, e tem o neighbor 200.002 activate também. Beleza galera, agora o que a gente vai fazer pessoal? A gente não vai ativar ainda o VPN V4. Eu vou mostrar como é que vai funcionar essa configuração, essa comunicação entre a rede do cliente aqui. Eu vou configurar o R4 primeiro, depois a gente ativa o VPN V4, tá bom? Vamos fazer a configuração dele.
esse cara aqui eu tenho algumas configurações a mais aí de BGP que eu vou ter que mostrar depois para vocês. Hostname R4. Aqui eu vou configurar a loopback primeiro, que vai ser, eu sempre uso o IP, por exemplo, para o router 4 eu sempre uso 4.4.4, router 5 5.5.5, para deixar um pouco mais fácil da gente lembrar das configurações, tá? Aqui eu vou configurar as outras interfaces aqui, por exemplo, essa aqui é a interface interna. Vai estar como 100.2, nesse caso aqui. Ó, essa interface 0/0 é essa que vem para dentro aqui para poder se comunicar com meus switches, tá? Internamente aqui você pode usar o que você quiser, pode ser o SPF, pode ser rota estática, você escolhe, tá? Beleza, configurei aqui a 0/0, vamos para 0/1. Esse cara aqui é o que precisa estar no /30 com o meu PE. Deixa eu dar um shirt na outra interface também. Beleza. Internamente eu vou ter um SPF aqui para dentro. Apesar que não vai ser nem necessário, mas por enquanto eu vou colocar aqui já, só para mostrar para vocês. Vou colocar minha loopback aqui na área 0 e a minha rede de trânsito aqui entre os roteadores também vai entrar aqui. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre essa rede de trânsito, que na verdade essa rede de trânsito aí vai ser a comunicação entre esses dois caras aqui, tá? Eu coloquei essa rede aí 192.168.34 para fazer eles falarem o SPF e fechar o BGP também, tá? Beleza. Que mais? Deixa eu colocar aqui a interface 0/3 já nessa rede 192.168.34.2. Um outro /30. E agora vamos configurar o BGP. E 5100 vai ser meu AS. BGP Router ID vai ser o da minha loopback. Aqui a gente vai fazer um neighbor externo, né, que é o 200.0.0.1. Esse vai ser o IP esse é o IP da minha interface aqui, dentro do meu CPE. Ele vai ser remote AS 200. E é isso, esse cara já vai ter que fechar o BGP aí, se ele tiver comunicação. Não, ainda não, desculpa, não vai ter que fechar ainda não. Beleza, eu fiz a configuração de BGP no router 4. Configuração bem simples, sem manipulação de nada por enquanto. Agora a gente volta para o nosso R10 e o que a gente vai fazer aqui? Dentro do R10 a gente vai criar a configuração de BGP para dentro dessa VRF Client, que aí é onde a gente vai fechar essa comunicação BGP com o client, tá? Então vamos lá para dentro do Address Family, IPv4, VRF Client. Beleza, e aqui dentro a gente vai colocar o neighbor que a gente acabou de configurar dentro do AS65100. Vou dar um já ativou automaticamente aqui. Você pode ver que o BGP já subiu para essa VRF. Só um minutinho, galera. Voltando aqui, pessoal, tinha parado para almoçar aqui rapidinho.
Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o nosso BGP dentro do nosso MPLS aqui. Então vou dar um show BGP VRF Client All Summary. Então você pode ver aqui que a gente já tem o BGP Peer configurado nesse cara aqui. Espera aí, pessoal. Então o que a gente vai fazer agora? Já fizemos essa configuração inicial, já tem o BGP configurado entre o R4 e o R10. Agora eu vou configurar os outros BGPs dos outros roteadores, tá, galera? Então vamos começar aqui pelo R15, que esse é um cara que também vai se comunicar entre eles. Eu vou começar aqui também com o router BGP 200. Colocar o router ID dele 15.15.15.15. Vou fazer a mesma configuração. Eu já tenho aqui um script meio que montado para ficar um pouquinho mais simples e mais rápido para a gente configurar, tá? Mesma coisa, criei o IBGP Peer Group, coloquei o Remote AS. Você viu que ele já subiu aqui o BGP normal com o R10. E vou colocar aqui Address Plane IPv4 para dar um Activate nele aqui. Opa, primeiro aqui deu errado, mas não tem problema. Beleza, fechado, o primeiro já foi aqui. Vamos fazer aqui com R16 também, configurar o IBGP aqui interno. Depois a gente configura o VPN V4. Pra cá, já tô... Opa, esqueci. Eita. Beleza. Vai demorar um pouquinho aqui para voltar. Já vamos pro R17, que aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente fez aqui no R10, só que no inverso. A gente vai colocar aqui pro eBGP com o R8. Beleza. O BGP aqui vai subir. Com o R15 já foi. Vamos fazer aqui no R17 também. Só que do R17 a gente vai ter aquela diferencinha lá, que vai ter a comunicação com a VRF do BGP da VRF DC, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Primeira parte do BGP, essa daqui. Lembrando aqui, ó, Neighbor 201.0.0.2 é a minha interface com o R8, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Coloquei o Address Family aqui. E agora eu vou criar aqui o Address Family da VRF DC, ó. Mesma situação aqui. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, estou fazendo aqui. Beleza? Vamos criar a configuração do R8 também. R8 bem simples também, mesma situação do que a gente fez no R4. Então vai ter uma interface aí 1/30 para se comunicar com o meu CPE. Vamos começar aqui, hostname R8. Aqui as interfaces eu já vou copiar aqui e já configurar. Aqui eu configurei a loopback 8.8.8.8. Configurei as interfaces o /30 para se comunicar com o meu MPLS. Configurei a rede interna aqui, que vai ser um 92.168.201. Essa rede aqui vai ser a rede de trânsito entre esses caras aqui. Vou configurar o SPF. Mesma situação, mesma configuração que eu fiz no R4. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai configurar o BGP, tá? Router BGP 65200, que é o AS que eu estou usando aqui. BGP Router ID.
8.8.8.8. Aqui eu vou configurar o Remote AS200, que é esse cara que a gente está, o neighbor com o meu MPLS. E vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse cara aí. Deixa eu pegar aqui entre o R17 e ele. VRFDC All Summary. Ainda não subiu. Eu preciso dar um no shut aqui na interface, galera. Eu sempre esqueço disso daí. 0/0 no shut, 0/1 no shut também. Beleza. BGP aqui dentro da VRF DC tá up. Legal, então o que eu tenho aqui? Eu já tenho o eBGP entre o R10 e o R4 está configurado, o eBGP entre o R17 e o R18 também está configurado, tá? Só que show IP route VRF DC, você não encontra nada porque a gente não está propagando nada do DC para dentro do MPLS e a mesma coisa do escritório para dentro desse cara aqui. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai configurar a VPN V4 dentro do BGP de cada roteador daqui de dentro, para poder fazer o import e export. Vamos lá. Então aqui dentro do meu router BGP do R10, por exemplo, router BGP 200, eu vou criar aqui o Address Family VPN V4. Vou colocar aqui o meu neighbor IBGP, que é aquele que a gente criou o peer group. Vou colocar aqui para ele fazer o Send Community Both, que aí se você quiser entender um pouquinho mais, ele pode ser o Send Community Extended, Standard ou Both, que ele vai mandar as communities, se ele pode enviar ou receber, como que ele vai utilizar aí. Você pode pesquisar um pouquinho mais a fundo esse cara aí. Vou colocar aqui que é o Next Hop Self. Neighbor 17.17.17.17 Activate. Opa. Acho que ele... Deixa eu ver aqui. Activate. Beleza. Fechado. Essa configuração aqui, tranquilo. Vamos lá para o R17 fazer a mesma coisa. Bem simples, né, galera? Router BGP 200, Address Family VPN V4. Mesma situação aqui. Show BGP VPN V4 Unicast All Summary. Já tenho o meu VPN V4 estabelecido com o R10. Beleza, galera? Então, tranquilo, por enquanto, tranquilo, né? Vamos, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar aqui para o R4. Dentro do R4, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Aqui. Dentro do R4, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma prefix list informando as redes que a gente quer propagar para dentro da nossa MPLS e criar um route map para redistribuir isso daí, tá? A gente vai para a última parte, que é a parte da redistribuição. Então vamos lá. Vamos começar aqui criando a prefix list. Eu vou colocar aqui prefix list internal, o nome da prefix list, sequência 5, permite rede 10.10.10.0/24, que é a rede do escritório aqui. E vou colocar também a rede de trânsito que eu uso aqui, ó. Depois eu vou explicar melhor o porquê, tá? Que vai ser aqui o SEC 10, permite 192.168.100.0/24. Beleza, vou criar aqui um route map simples. Route map, vou chamar ele de red, que é de redistribuir, com permite 10. Vou dar um match no IP address prefix list internal
Bem simples. E agora eu vou lá no router BGP. Só para vocês terem uma ideia aqui. Eu vou vir aqui no neighbor 200.0.1, colocar a route map que eu acabei de criar, que é a red out. Beleza. Dá um clear IP BGP. Vou dar um clear para todos os meus neighbors aqui. Bacana. Vamos dar uma olhada agora no R10 se eu já estou recebendo alguma rota dessa VRF. Ainda não. Opa, esqueci de uma coisa aqui, peraí. Eu preciso ter essa rede sendo propagada também dentro do meu BGP aqui. Vamos lá, colocar aqui o network dele. 10.10.10.0 máscara 255.255.255.255.0 e também a outra rede 192.168.100.0. Mesmo comandinho aqui. Posso colocar como soft out também, não tem problema. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Não tô fazendo advertising ainda. Vamos dar uma olhada o porquê. Vou propagar aqui minha loopback também, antes que eu me esqueça. Deixa eu dar uma revisada aqui rapidinho. Fazer o hard reset de novo. Estranho. Tá, beleza, porque eu não tenho essa rede na minha tabela de roteamento, galera. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Eu não vou conseguir fazer o advertise dessa rede por enquanto. Deixa eu fazer alguma coisa diferente aqui então. 65100 router BGP. Vou dar um redistribute connect. Map ready, sure run sexy BGP, ready out.
Deixa eu dar uma olhada aqui na configuração do switch, como é que tá. Eu lembro que eu tenho um BGP aqui não. Sweep route, hot estática para cima. Deixa eu ver esse daqui. Mesma coisa, hot estática para cima. E tá, o outro cara aqui é o meu. Vamos dar uma olhada aqui. Sweep route. Eu não estou recebendo essa rota 10.10.10.0. Eu não estou recebendo porque o meu IBGP com o FortiGate aqui está down. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Só para demonstrar aqui, galera, o que eu vou fazer. Tá, eu vou criar uma hot estática para essa rede 10.10.10.0, apontando para a interface que seria do FortiGate 13 aqui, tá? Mas eu teria que estar recebendo essa rede aí do FortiGate. Então, crio essa rota estática aqui. Ó, eu já começo, depois que eu criei a rota estática, como eu tenho um redistribute static aqui dentro da configuração do BGP, que eu coloquei aqui, eu já estou propagando essa rota para minha malha MPLS. O porquê disso? Porque eu estava recebendo essa rota 10.10.10 dentro do FortiGate. É um BGP que eu propago pelo FortiGate. Eu tenho um IBGP aqui entre o FortiGate e o R4, entre o R3 e o R4 também. Isso daí eu vou mostrar mais para frente. Eu criei essa rota estática só para demonstrar dentro do R10 eu recebendo essa configuração aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora eu já estou recebendo esse /24 aqui, vindo do BGP dentro da VRF Client. Beleza, vamos fazer a mesma coisa do outro lado agora, pessoal. Aqui no R17 a gente vai fazer os mesmos testes e no R8 a gente vai fazer o mesmo, só que para a rede 172.16.100, tá? Vamos lá. No R8, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira prefix list, internal também, sequência 5, permite 172.16.100.0/24, que é essa rede aí. E vou criar também para a rede de trânsito que eu tenho aqui, tá? 192.168.200.0/24. Agora a mesma coisa o route map. Red permit 10. Dá um match aqui na prefix list internal. Beleza, agora eu vou lá para o router BGP 65200. Vou lá para o neighbor 201.0.0.1. Route map red out. Beleza, vou propagar aqui algumas redes aqui via network. Por exemplo, a minha loopback. Vou fazer a mesma coisa com a rede 172. Vou dar um redistribute connect e um redistribute static. Vai acontecer a mesma coisa, tá, pessoal? Porque aqui para a rede interna eu tenho dois nexus e o FortiGate também queria distribuir via IBGP essa rede 172.16.100. Então, como eu não tenho essa rota na minha tabela de roteamento, eu não tenho essa rota aqui,
eu não vou conseguir propagar ela para dentro do meu MPLS. Mas como você pode ver aqui, ó, eu já tenho a rede 10, 10, 10, 10 recebendo do BGP da VPN V4, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa. Deixa eu ver aqui só qual que é o meu neighbor. Vou criar aqui, ó, IP route 172.16.100.0 máscara /24 para o IP que seria do meu Fortinet, que seria esse cara aí. Vamos dar uma olhada no nosso R17, como é que tá o IP route VRFDC. Dentro da VRFDC eu já tenho aqui a minha rede /24 sendo propagada, foi bem rápido, até não precisou nem do clear. E dentro da VPN V4 eu já tenho aqui a comunicação desses caras. E eu já tenho aqui as rotas dentro da VPN V4 sendo redistribuídas, sendo passadas de um lado para o outro, tá, pessoal? Se você der aqui um show IP route BGP no R8, você vai ver que eu estou recebendo aqui a minha rede /24 de um lado para o outro. E a mesma coisa no R4. Eu tenho que estar recebendo aqui no R4. Cadê R4? A minha rede 172.16.100 aqui. Tá, galera? Deixa eu ver como é que eu posso fazer um teste nessa rede aqui sem ter esse... deixa eu ver aqui... Sem ter essa interface aqui vai ficar um pouco complicado. Deixa eu tentar criar uma outra interface loopback. Interface loopback 2, IP address 172.16.100.8, que vai ser o meu R8. Beleza. E aqui a mesma coisa, interface loopback 2, IP address 10, 10, 10, 10, 4. Beleza. Vamos tentar dar um ping para o outro lado. Já tenho comunicação aqui com a source da loopback 2 que está dentro dessa rede que está sendo propagada entre eles, tá? Se eu tentar com a minha interface normal, eu não vou conseguir dar um ping. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma rede. A interface default dele que ele vai utilizar é a interface de saída dele, não está sendo propagada para dentro do meu MPLS, tá, pessoal? Vou fazer o teste aqui do outro lado, 172.16.100.8. Normal não vai funcionar. Se eu usar com a source loopback 2, eu tenho a comunicação. Deixa eu tentar fazer algo diferente aqui. Ele tem um esquema de source. Loopback não dá, ele vai usar o IP. Cadê o IP dele? Vamos colocar o IP aqui desse cara como source, 10.4, para ver. Cara, eu odeio isso. Devia ter colocado numeric aqui, que fica um pouco mais simples de demora pra caramba isso daí. 10.4 source 172.16.100.8 numeric. Isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Dá uma olhada aqui. Com esse trace route aqui, eu estou indo para o 200.1.1, que é o IP do meu R8 aqui, aliás, do meu R17. Aqui eu entro dentro da malha MPLS. Então aqui, ó, eu já tenho um label específico fazendo push pop, esses dois caras aqui.
Esse daqui é o último cara, que é o meu R10, que é o que vai retirar o label específico. E aqui a comunicação está sendo feita corretamente entre as redes que a gente está propagando entre o data center e o escritório. Se eu quiser adicionar outra rede, pessoal, se eu quiser colocar um outro bloco de outra localidade, ou sei lá, criei uma VLAN nova aqui dentro do escritório e quero fazer essa comunicação, é só eu adicionar lá dentro da prefix list, dar um clear IPBGP soft out, e aí ele já vai estar recebendo dentro da VRF client aqui, a mesma coisa data center aqui. Se eu tiver outras localidades, por exemplo, se eu tiver um escritório 2 que precisa estar numa VRF distinta, você precisa criar a VRF dentro do R10, você precisa criar um route distinguisher para esse cara e informar que ele vai ser exportado e importado para qual VRF, quem que vai enxergar esse cara aí, tá bom, pessoal? Essa é a parte do MPLS. Ela é um pouco complexa aí. Eu vou tentar deixar aqui uns arquivinhos de configuração do que eu fiz aqui para vocês, para quem não conseguiu pegar. Qualquer dúvida aí, só dá um toque, tá, pessoal? Eu vou para a segunda parte depois aqui na parte de internet e como montar o LAN to LAN. Valeu, abraço!